O segundo livro do profeta Esdras é um livro que traz muitas revelações da parte do Senhor Deus. Nessa parte, estarei abordando mais revelações, as quais estão neste livro, cujas revelações estão em conexão com as palavras do Antigo e do Novo Testamento. Portanto, não despreze as palavras deste livro, porque são palavras fiéis e verdadeiras. Quando a gente vai em 2 Esdras, no capítulo 1, versos 1 ao 14, vai dizer: O segundo livro do profeta Esdras, filho de Seraias, filho de Azarias, filho de Euquias, filho de Sadâmias, filho de Sadoc, filho de Aquitobe, filho de Aquias, filho de Finéias, filho de Eli, filho de Amarias, filho de Aziei, filho de Marimote, filho de Arna, filho de Osias, filho de Borite, filho de Abisei, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, da tribo de Levi, que foi cativo na terra dos Medos, no reinado de Artaxerxes, rei dos persas. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Vai e anuncia ao meu povo os seus atos pecaminosos, e aos seus filhos as maldades que fizeram contra mim, para que digam aos filhos de seus filhos: Porque os pecados de seus pais se multiplicaram neles, porque se esqueceram de mim e ofereceram sacrifícios a deuses estranhos. Não fui eu quem os tirou da terra do Egito, da casa da servidão? Mas eles me provocaram a ira e desprezaram os meus conselhos. Arranca então os cabelos da tua cabeça e lança sobre eles todo o mal, porque não obedeceram à minha lei. Mas é um povo rebelde. Até quando os tolerarei? A quem fiz tanto bem? Fala-lhes, pois, dizendo: Assim diz o Senhor: Eu te conduzi pelo mar, e no começo te dei uma passagem larga e segura. Eu te dei Moisés como líder e Arão como sacerdote. Eu te iluminei numa coluna de fogo, e grandes prodígios fiz entre vocês. Ainda assim, vocês se esqueceram de mim, diz o Senhor. O segundo livro de Esdras começa falando a respeito do profeta Esdras. Ele era da linhagem de Arão e foi cativo na terra dos Medos. Veja que, depois do governo da Babilônia, veio o governo do Império Medo-Persa. E nesse tempo a palavra do Senhor havia vindo ao profeta Esdras. E a palavra de Deus fala contra a desobediência do povo de Israel. Observe que Deus fez muitas maravilhas aos olhos de Israel, mas mesmo assim Israel desobedeceu ao Senhor. Saiba que o Senhor do deserto havia iluminado a Israel numa coluna de fogo durante a noite, e o Senhor, durante o dia, colocava uma coluna de nuvem para que o calor do dia não afetasse o povo. E o Senhor fez outras bênçãos no meio de Israel. Mas o povo mesmo assim manifestou desobediência contra o Senhor. E por isso o Senhor expõe essa desobediência do povo. Entenda que assim como Deus manifestou maravilhas para Israel no passado, o Senhor irá manifestar maravilhas para o Israel espiritual no futuro, porque Miqueias disse que o Senhor fará maravilhas como nos dias em que Israel saiu da terra do Egito. Veja que a igreja, irmãos, ela é o Israel espiritual, e parte da igreja irá para o deserto, e no deserto habitarão em tendas. O Senhor fará com que haja rio no deserto para dar de beber aos seus escolhidos. E não somente a igreja irá para o deserto, mas também pessoas de povos, línguas e nações, as quais irão entrar no milênio, como nações restantes, também irão para o deserto. E assim como Deus iluminou a Israel no deserto com coluna de fogo e de fumaça, assim o Senhor no futuro fará, porque Joel disse que o Senhor fará sinais na última semana de Daniel, que são 7 anos. E na metade desse período, dos 7 anos, a igreja e várias pessoas das nações estarão no deserto. E lá haverá coluna de fogo e de fumaça. E quando a gente vai nos versos 24 ao 32 de Esdras, de 2 Esdras, vai dizer o seguinte: Que te farei, ó Jacó? Tu, Judá, não me quisestes obedecer. Eu me voltarei a outras nações, e a elas darei o meu nome, para que guardem os meus estatutos. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: Não te roguei como um pai a seus filhos, como uma mãe às suas filhas, e uma ama aos seus pequeninos, para que vós sejais meu povo, e eu seja o vosso Deus, que vocês seriam meus filhos, e eu seria seu pai? Eu vos ajuntei como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas,
Mas agora, que vos farei? Vou expulsar você de minha face. Quando me oferecerdes, desviarei de vós o meu rosto, porque abandonei as vossas festas solenes, as vossas luas novas e as vossas circuncisões. Enviei-vos os meus servos, os profetas, aos quais vós prendestes e matastes, e despedaçastes os seus corpos, cujo sangue exigirei de vossas mãos, diz o Senhor. O Espírito de Cristo continua falando contra os pecados do povo de Israel, e diz que se voltará para outras nações, e que dará a elas o seu nome para que guardem os mandamentos de Deus. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o Senhor está falando a respeito do seu chamado para os gentios, e que muitos gentios haveriam de crer nele e que guardariam os seus mandamentos. E estes mandamentos são os mandamentos da nova aliança. O Espírito de Cristo continua falando que havia juntado Israel como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, enviando os profetas para avisar o povo, mas Israel, por causa da rebeldia, não quis obedecer ao Senhor e mataram os profetas de Deus. E como eu sei que é o Espírito de Cristo que está falando nessa parte? Eu sei disso porque no Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus, na sua primeira vinda em carne, diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apredejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer: Bendito o que vem em nome do Senhor. Repare que o Espírito de Cristo, irmãos, enviava os profetas para acordar o povo de Israel, mas eles matavam os profetas de Deus. Observe que a vontade de Cristo era juntar Israel para fazerem a vontade de Deus, mas eles não quiseram, e além de matarem os profetas, mataram o próprio Senhor Jesus Cristo, o justo. Sabe que após a pregação do Evangelho, como a pregação de Pedro em Atos dos Apóstolos, vários de Israel se arrependeram de seus pecados. Contudo, houveram os rebeldes, os quais permaneceram incrédulos e não aceitaram o testemunho de Cristo. E essa incredulidade está na maioria de Israel nos dias de hoje. E por causa disso, o Senhor irá reunir os povos para invadirem a cidade de Jerusalém. E Jerusalém será invadida pelo anticristo e seus exércitos. E após isso, Cristo, que é o bendito de Deus, virá no seu retorno para derrotar o anticristo e os exércitos do anticristo. E quando vamos, meus irmãos, no capítulo 13 de 2 Esdras, o profeta fala a respeito de um restante de Israel, o qual irá crer em Cristo e que irão dizer: Bendito que vem em nome do Senhor. Vejamos alguns textos deste capítulo 13 de 2 Esdras. E vai dizer o seguinte, nos versos 25 ao 38, versículo 48 ao 50. Este é o significado da visão. Quando viste um homem subindo do meio do mar, este é aquele a quem Deus, o Altíssimo, guardou por um grande tempo, o qual por si mesmo livrará a sua criatura e dará ordem aos que ficaram para trás. E quando viste que da sua boca saiu uma rajada de vento, e fogo, e tempestade, e que ele não empunhava espada, nem qualquer instrumento de guerra, mas que seu avanço destruiu toda a multidão que veio para subjugá-lo, esta é a interpretação. Eis que chegam os dias em que o Altíssimo começará a libertar os que estão na terra, e perplexidade de espírito virá sobre os que habitam na terra. Eles planejarão fazer guerra uns contra os outros, uma cidade contra outra, um lugar contra outro, um povo contra outro e um reino contra outro. E chegará o tempo em que estas coisas acontecerão, e acontecerão os sinais que antes te mostrei. E então será revelado o meu filho, a quem viste como um homem subindo do mar. Então, quando todas as nações ouvir a sua voz, todas as nações deixarão as suas próprias guerras e abandonará a batalha que travam entre si. E uma multidão incontável se reunirá, como os viste, disposta a vir e vencê-lo lutando. Mas ele estará no cume do monte Sião. E Sião virá e será mostrada a todos os homens, estando preparada e edificada, como você viu, a colina esculpida sem mãos. E este meu filho
repreenderá as invenções iníquas daquelas nações, que, por sua vida iníqua, caíram na tempestade. E exporá diante deles seus maus pensamentos e os seus tormentos com os quais começarão a ser atormentados, que são como uma chama, e ele os destruirá sem trabalho por meio da lei que foi simbolizada pelo fogo. Mas os que restarem do teu povo são os que se encontram dentro das minhas fronteiras. Agora, quando ele destruir a multidão das nações que estão reunidas, ele defenderá o seu povo que resta. E então ele lhes mostrará grandes maravilhas. Observe que no capítulo 13 de 2 Esdras, o profeta teve um sonho e ele pede ao Senhor a interpretação do sonho. Veja que antes de Cristo voltar, as nações estarão em guerra, uns contra os outros, nação contra nação e reino contra reino, conforme Cristo falou no Evangelho de Mateus. E eles irão invadir a terra de Israel. Mas quando Cristo voltar e elas ouvirem a voz do Senhor, a multidão incontável irá vir contra Cristo. E essa multidão são os aliados do anticristo, os quais irão invadir a terra de Israel antes de Cristo voltar. E em Israel haverá o restante do povo, os quais estarão crendo em Cristo. E estes são os que estarão dentro das fronteiras da terra de Israel, cuja terra é a terra que Deus escolheu. E por isso que Cristo, quando voltar, ele defenderá esse restante contra a multidão das nações. E quando a gente vai em 2 Esdras, no capítulo 1, versos 38 a 40, vai dizer: E agora, irmão, eis que glória, e vejam um povo que vem do Oriente, a quem darei por líderes Abraão, Isaque, Jacó, Oséias, Amós e Miqueias, Joel, Obadias e Jonas, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, que também é chamado anjo do Senhor. Esse texto de 2 Esdras está claramente em conexão com o que Cristo falou nos evangelhos, porque Cristo, tendo esse texto de Esdras em mente, ele falou dizendo: Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Observe que o Espírito de Cristo, no segundo livro de Esdras, falou que daria ao povo que vem do Oriente líderes, e estes líderes são Abraão, Isaque e cita o nome de profetas. Veja que, após Cristo se manifestar em carne, Cristo, no seu ministério terreno, ele cita esse texto de 2 Esdras, onde ele diz que muitos virão do Oriente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, cujo reino estará na terra nesse tempo de alegria, paz e justiça. Observe que os profetas, os quais o Espírito de Cristo enviou para juntar a Israel como a galinha junta os seus pintinhos, mas que, por causa da rejeição de Israel, foram mortos pelo povo, eles ressuscitarão juntamente com Abraão, Isaque e Jacó no retorno de Cristo. Mas aqueles que abandonaram a fé em Cristo serão lançados no lago de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Todos esses textos, irmãos, nos revelam que este livro de 2 Esdras é um livro inspirado pelo Todo-Poderoso e está em conexão com as palavras da Lei de Moisés, Salmos e Profetas, e por isso não deve ser desprezado, mas aceito pelos que têm fé no Filho de Deus, o qual é poderoso para salvar o Israel espiritual e derrotar a multidão incontável inimiga de Deus. Esse foi o estudo, meus irmãos, sobre o livro de 2 Esdras, e essa é a parte 2. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.